O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então, ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Eles disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A nossa fé seria vã, nos diz São Paulo, se Cristo não ressuscitou. Mas Cristo ressuscitou. Esta é a razão da nossa fé e da nossa alegria. Ontem, quem teve a oportunidade de participar da vigília pascal, nós celebramos este grande acontecimento da nossa fé em 4 partes bem definidas. Na primeira parte da vigília, lá na praça, foi aceso na escuridão um fogo novo. E depois de acender o fogo novo, nós acendemos o círio pascal, que representa para nós o Cristo Jesus, simbolizando que nós, que andávamos nas trevas do pecado, do erro, agora nós vamos caminhar na luz do Cristo Jesus. Porque Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Depois, na segunda parte da liturgia da vigília pascal, nós celebramos Jesus como nossa palavra. E meditamos muitas palavras da Sagrada Escritura, várias passagens que são como que uma síntese de todo o mistério da nossa salvação. E meditamos que Jesus é o Verbo, Ele é o Logos, Ele é a palavra de Deus, o Filho de Deus, que assumiu a nossa história e por amor deu a vida na cruz para nos salvar. Ele morreu sim, mas venceu o pecado e a morte, ressuscitou e está vivo no meio de nós. Depois, na terceira parte, meditamos Jesus como água viva.
E nós recordando o batismo que todos recebemos um dia, nós abençoamos a água e, olhando para a água, fizemos memória daquilo que o próprio Jesus dissera: quem tem sede, vem a mim. Quem beber desta água, nunca mais terá sede. Jesus é a água viva. É Ele quem vai saciar todas as nossas sedes, todos os nossos desejos. É nele, por Ele, com Ele, que nós vamos experimentar a alegria, e a alegria em plenitude. E na última parte, nós celebramos Jesus como o pão da vida, com a celebração da Eucaristia, em que depois de terminada a sua missão aqui na terra, ele, sabendo que estava para se cumprir tudo aquilo que ele veio realizar, segundo a vontade do Pai, ele quis ficar no meio de nós para sempre, num pedacinho de pão, num pouquinho de vinho, e disse: isto é o meu corpo. E este corpo de Jesus, do qual fazemos memória em toda a Eucaristia, conforme Ele mandou, fazer isto em memória de mim, é que nos sustenta, é que nos fortalece na nossa vida e em todos os momentos da nossa história. Hoje, nós celebramos o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, porque Ele morreu sim para nos salvar, foi sepultado, mas está vivo, ressuscitou. Esta é a nossa fé. Por isso São Paulo, ou melhor, São Pedro, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, falando em nome de todos os outros discípulos de Jesus, ele mostra que Jesus, o Filho de Deus, ungido pelo Espírito Santo, ele passou por toda a Galiléia e região, anunciando o reino de Deus, passou fazendo bem a todas as pessoas, curando os doentes, perdoando os pecados, e depois de ter feito tanto bem, não foi compreendido, foi maltratado, blasfemado, levado a uma cruz, crucificado e depois sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. E Pedro disse: nós e os outros que estavam comigo, os apóstolos, tantos outros discípulos, nós vimos Jesus ressuscitado. Ele esteve muitas vezes junto de nós depois da sua morte. E Ele está vivo. E disso nós somos testemunhas. E também nós hoje devemos ser testemunhas de que Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele caminha conosco em todos os momentos da nossa vida. Na segunda leitura, Paulo, apóstolo, nos diz que, batizados nele, nós somos sepultados com ele, na morte dele, participamos da sua morte, mas assim como ele ressuscitou, também nós ressuscitaremos, e por isso, nós devemos aspirar às coisas dos céus, devemos buscar as coisas dos céus. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não podemos caminhar só olhando para baixo, cabisbaixos, tristes. Nós somos de Deus. Nós somos criados por Deus e devemos buscar, aspirar as coisas dos céus. Caminhar na esperança de que Jesus ressuscitou e com Ele também nós vamos ressurgir para a vida nova, para a vida
em plenitude. No Evangelho, Maria Madalena vai ao túmulo de Jesus prestar-lhe uma última homenagem, como nós fazemos muitas vezes visitando o túmulo de alguém querido da família quando falece. Chegando ao túmulo, ela viu que o túmulo estava vazio. O que ela fez? Saiu correndo para dar a notícia aos apóstolos e aos discípulos. Quando Pedro e João ouviram a boa notícia de Maria, também eles foram correndo ao túmulo. Diz o Evangelho que João chegou primeiro. Chegou primeiro, talvez porque era mais jovem do que Pedro. Chegou primeiro, talvez porque era um atleta. Chegou primeiro, certamente, porque quem ama chega sempre por primeiro. Quem ama antecipa. Quando alguém sofre, quando alguém passa uma necessidade, quem é que chega primeiro na nossa vida? Quem nos ama. É o papai, é a mamãe, é o vovô, é a vovó, são os irmãozinhos, são as pessoas que mais nos amam. É o esposo, é a esposa. Quem ama chega sempre por primeiro. E eles também entraram no túmulo, viram e, conforme João relata, acreditaram. E saíram comunicando esta boa notícia aos outros discípulos. Jesus morreu sim na cruz, foi sepultado, mas não está mais lá no túmulo. O túmulo está vazio, ele ressuscitou. Ele está vivo. E nós que acreditamos nele, também vamos com ele morrer, mas a morte não será o fim, vamos com ele ressurgir para a vida nova. Páscoa é isso, é passagem da tristeza para a alegria, das trevas do pecado para a vida na graça, na luz. É a passagem da morte para a vida e a vida nova em Cristo Jesus. Esta é a nossa fé. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Exultemos e nele alegremo-nos. A página 107. Cheios de confiança, professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,